Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você. Que bom nós podermos nos reunir em torno da palavra, para meditá-la, para experimentar o que o Senhor tem para falar conosco, para vivenciá-la no nosso dia a dia. E que inspiração o nosso Pai Fundador teve em nos instruir com a Sagrada Escritura, com o modo de fazer o estudo bíblico, a Bíblia no meu dia a dia. E isso virou um programa, é uma experiência profunda com a palavra. Nós estamos nessa experiência dos Atos dos Apóstolos que nos tocam profundamente porque é a igreja nascente, a experiência da igreja conduzida pelo Espírito Santo. E a gente vai sendo instruído e tocado pelo Senhor. Sempre precisamos do Espírito Santo para bem compreendermos a Escritura e ter a docilidade de coração de acolher o que o Senhor faz, fala e nos indica de passos que nós precisamos dar. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós seguimos o nosso estudo dos Atos dos Apóstolos, então você pode pegar o seu caderno bíblico e a sua Bíblia, o seu caderno de estudo bíblico e a Bíblia, para que nós entendamos e compreendamos aquilo que Deus fala conosco no texto de hoje. Nós estamos indo agora para o capítulo 13, Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 3. Somente 3 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Vamos ler o texto? Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com o tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo e os deixaram partir. Veja só aqui o envio que a igreja faz de Paulo e Barnabé. Mas vamos perceber algumas coisas importantes aqui reveladas nesse texto para nós. Na igreja que estava em Antioquia, haviam profetas e mestres. Os profetas eram esses homens instruídos pelo Espírito Santo que traziam revelações, até mesmo sobre coisas futuras que aconteceriam. E nós vemos o ministério profético no Novo Testamento. O ministério profético de revelação, no sentido messiânico, ele termina ali com o último dos profetas, João Batista. Profeta de ofício. Aqui é profeta dentro da dimensão do carisma de profecia. O apóstolo Paulo, nós vamos estudar a carta aos Coríntios, ele vai nos instruir sobre o dom da profecia lá no capítulo 14. Ele vai nos mostrar a importância da palavra profética para instruir a Assembleia. Hoje também nós podemos ter profetas no nosso meio, homens e mulheres que se abrem ao dom da profecia. E aqui fala de mestres. Quem eram esses mestres? Eram aqueles versados na Escritura Sagrada e que ensinavam. Vamos pensar hoje nos catequistas, vamos pensar hoje nesses formadores, professores de religião, não é? Que ensinam, mas também os mestres, né? Homens e mulheres formados dentro da Santa Igreja, com mestrado, com doutorado, em alguma área teológica, dogmática, né? Dentro do direito canônico, dentro da ciência bíblica. Mas aqui eram homens que instruíam. E aqui apresenta-nos o texto sagrado esses 5 aqui.
né? Barnabé, Simeão o Negro, Lúcio de Cirene, Saulo, não é? E Manaém. 5 homens gregos, de origem grega. E eles estão dentro dessa condição aqui. São mestres e profetas, são usados por Deus para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus, seja com a palavra profética, seja com o ensinamento catequético, doutrinal, daquilo que Deus vai revelando. E é importante perceber a vida de comunhão com Deus, a vida de oração que eles tinham, e no versículo 2 vai dizer que um dia eles estavam celebrando a liturgia em honra do Senhor. Que liturgia é essa em honra do Senhor? Né? Possivelmente aqui eles viviam a liturgia da palavra no sentido dos salmos, né? De tudo aquilo que eles tinham da liturgia da palavra, mas de uma forma muito específica nós estamos vendo a Eucaristia, a Santa Missa. Eles estavam celebrando o santo sacrifício e jejuavam. Eles viviam uma vida intensa de comunhão com Deus. Isso precisa ser estabelecido também na igreja atual. Não adianta ser mestre sem ter comunhão com Deus. Não adianta. Nós somos discípulos de Jesus e é dele que nós recebemos a palavra, é dele que nós recebemos a direção, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos instrui. Jesus já tinha dito, o Espírito vos revelará todas as coisas. O Espírito vos levará ao conhecimento da plena verdade. Aquilo que vocês não conseguem compreender agora, o Espírito vos fará compreender. Então, a oração, a participação na vida eucarística. E aí eu quero exortar você a programar-se para viver uma vida intensa, eucarística, de Santa Missa e de adoração, a Eucaristia. Se você tiver a oportunidade de se programar para viver a missa diária, viva com intensidade. Viva mesmo, experimente o Senhor. Mas também estabeleça o jejum, a penitência. Isso vai dando abertura para que você escute a vontade de Deus e viva aquilo que é o desejo do Espírito para a sua vida. Eles estavam tão abertos que o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu chamei. Deus não vai conseguir comunicar aquilo que Ele quer a homens e mulheres que não buscam intimidade, que não buscam o silêncio, que não buscam a penitência, que não jejuam. Existe uma barreira, vai existir uma dificuldade de entendimento daquilo que Deus quer. Eles estavam em profunda comunhão com Deus pela Eucaristia e jejuavam. Existe um plano de Deus, uma obra que eu chamei. E aí eu quero dizer para você, existe um chamado sobre a sua vida também, da parte de Deus. E você precisa, na escuta, na vivência de uma vida eucarística, de comunhão e de adoração, na dinâmica do jejum, você precisa estar com o coração aberto e atento para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Ele quer mostrar sobre o plano, o projeto, a vontade dEle para a sua vida. E aí, o versículo 3 vai mostrar, eles jejuaram, eles continuaram jejuando, minha gente. Olha como eles levavam a sério o ministério, como eles levavam a sério a pregação da palavra, como eles levavam a sério o relacionamento deles com Deus. Eles jejuaram e então oraram. E aí impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Essa atitude de impor as mãos é uma atitude muito firme, determinada na igreja nascente. Ela tem a função de transmitir o Espírito Santo, mas também a simbologia da ordenação. A confirmação, eles estão ali ordenando, né? Aqueles que são enviados, para que eles possam, como sacerdotes, como presbíteros, confirmados pela igreja, eles possam fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para ele, para cada um. Claro, imagina, eu fico pensando, eles impuseram as mãos e suplicaram que o Espírito Santo possuísse a vida de Barnabé e Saulo.
para que Barnabé e Saulo pudessem transmitir aquilo que era a vontade de Deus. E foram confirmados pela igreja que estava em Antioquia. E dali eles partem em missão. A mensagem que Deus nos mostra hoje: precisamos permanecer constantemente unidos a Deus pela Eucaristia e a adoração, com jejuns e preces, para que estejamos sempre abertos à revelação de Deus, revelação da vontade de Deus. Como aplicar isso na vida, minha gente? Programando a nossa vida espiritual. Espera aí, como isso? Programando a minha participação na missa, programando a minha participação na adoração ao Santíssimo Sacramento, programando o meu jejum, vivendo habitualmente um relacionamento profundo de intimidade com Deus. É assim que a gente programa a nossa vida espiritual. Vamos rezar? Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como a igreja de Antioquia se apresentou, como aqueles homens separados, não é? Profetas, mestres, que tinham uma função específica na sua igreja, de exortar o seu povo, de revelar aquilo que o seu coração queria mostrar, apresentar para a igreja nascente. Mas nós queremos permanecer, Senhor Deus, numa vida intensa de comunhão com o Senhor. E o texto nos mostra que eles celebravam a liturgia em honra do Senhor, a Eucaristia, que eles jejuavam e que eles oravam. E dessa forma, o Espírito Santo teve, Jesus, na vida de cada um deles, espaço para comunicar a sua santa vontade. A oração nos faz experimentar exatamente isso. E uma oração programada. Não nos deixa, Senhor Deus, ficar distraídos, mas nos dê a graça de programar a nossa vida espiritual, para que assim o Senhor consiga espaço na nossa alma, na nossa inteligência, na nossa razão, de nos comunicar a sua santa vontade. Porque existe uma vontade do Senhor para nós, existe um chamado, como fora na vida de Barnabé e de Saulo, para que nós também sejamos testemunhas do Evangelho, onde o Senhor nos enviar. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos toca e pelo compromisso que nós fazemos diante do Senhor de avançar nessa vida espiritual que nos dá a abertura de escutar a sua vontade para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente dessa maneira que nós queremos viver. Eu exorto você que faz o estudo bíblico comigo todos os dias. Programe a sua vida espiritual. Senão você não vai conseguir rezar, você não vai conseguir ir na missa, você não vai conseguir fazer adoração, você não vai conseguir jejuar como você precisa, você não vai conseguir ter uma vida habitual, diária, constante de intimidade com Deus se você não fizer um programa de vida espiritual. Faça esse programa e aí o Espírito Santo vai conseguir falar com você como Ele quer comunicar a você a vontade do Pai. Eu quero pedir que Deus abençoe você e a sua família. E nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.